Direito Administrativo. Aula 3. Autarquias em geral. Características. Além das características comuns a todas as entidades da administração indireta, que vimos na aula passada, as autarquias possuem características específicas, que as distinguem das demais entidades. O Decreto-Lei 200, de 67, define a autarquia como sendo o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Vamos ver o que significa esse dispositivo, tomando como exemplo a União. Ela presta diversos serviços públicos. Para melhorar o funcionamento desse serviço, dando-lhe gestão administrativa e financeira descentralizada, a União decide editar uma lei para transformar esse serviço em uma pessoa jurídica própria, dotada de patrimônio e receita também próprios. Por isso, esse serviço público, que ganhou essa autonomia, é chamado pela lei de serviço autônomo. A doutrina também o chama de serviço personificado, para lembrar que se trata de um serviço do Estado que ganhou personalidade jurídica. Diante disso, podemos traçar as principais características das autarquias. São criadas por lei. Desempenham atividades típicas do Estado. E se sua atividade é estatal, disso decorre que sua personalidade jurídica é de direito público. Isso significa que são regidas integralmente pelo direito público. Assim, aplicam-se os princípios próprios do direito público, como o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, visto na primeira aula. Criação e extinção das autarquias. Criação. Conforme disposto na Constituição, somente por lei específica podem ser criadas autarquias. Essa lei é de iniciativa do chefe do poder, ao qual a autarquia estará vinculada. Isso ocorre devido à separação entre os poderes. Normalmente, as autarquias pertencem ao poder executivo. Assim, um senador, um deputado, um vereador, não podem apresentar projeto de lei que vise a criação de uma autarquia para o âmbito do poder executivo. A autarquia passa a ter existência jurídica quando a lei entra em vigor, ou quando a lei determinar. Não é necessário que haja registro público para a criação de uma autarquia. Sabemos que a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado depende da inscrição de seus atos constitutivos no respectivo registro, como determina o Código Civil. No caso das autarquias é diferente, porque possuem personalidade jurídica de direito público. A lei já é um ato público, desnecessário registro. A Constituição determina que a autarquia seja criada por lei específica. Assim, o legislador está proibido de criar uma autarquia através de uma lei que trate de tema diverso. Extinção. A extinção da autarquia também depende de lei específica, seguindo o princípio da simetria das formas. Finalidade. Costuma-se chamar autarquia de serviço público personificado. É uma maneira de dizer que as autarquias têm como finalidade a prestação de um serviço próprio do Estado. Por isso, não se criam autarquias para desempenhar atividades econômicas, como um banco, por exemplo, a não ser que seja como o Banco Central, que não disputa no mercado. Não é que isso seja proibido pela Constituição. Aliás, a Constituição não define o que seja autarquia. Nomenclatura. O que caracteriza uma pessoa jurídica como autarquia, não é o nome que ela ganha, e sim o que a lei dispõe. O nome da autarquia pode ser muito variado. Temos diversas autarquias, chamadas de agência, departamento, instituto, conselho, fundo, colégio, banco. Vejam uma lista de algumas autarquias federais, com nomes diversos. Lembre-se que a natureza autárquica é definida pela lei. Um instituto, um conselho, um fundo, pode ser uma autarquia, ou pode ser uma fundação, ou empresa pública, ou outra pessoa qualquer. O que importa é se a lei disse que tal entidade será uma autarquia. Poderes, privilégios e restrições. Como a autarquia desempenha um serviço do próprio Estado, ela tem os mesmos poderes, privilégios e restrições do Estado.
Vejamos alguns exemplos. As autarquias podem deter um poder de polícia, ou seja, competência para fiscalizar e punir, dentro de suas próprias atribuições. Esse poder só pode ser exercido se conferido pela lei. Por exemplo, as agências reguladoras podem impor sanções aos prestadores do serviço público regulado por elas. A imunidade tributária recíproca, prevista na Constituição, também alcança as autarquias. Assim, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das autarquias. Os prazos processuais das autarquias são iguais aos da Fazenda Pública. Por exemplo, tem o quádruplo de tempo para contestar e o dobro de tempo para recorrer, se comparados com as pessoas em geral. Também estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Isso significa que uma sentença desfavorável à autarquia não produz efeito, a não ser quando revista pela instância superior. Bens. O patrimônio inicial de uma autarquia vem da transferência de bens do ente federado que a criou. Lembremos que suas despesas e receitas integram o orçamento fiscal da pessoa política a que pertence, devendo constar da lei orçamentária anual. Seus bens são públicos. Disso decorrem algumas consequências importantes. São impenhoráveis, ou seja, não podem ser penhorados para o cumprimento de decisões judiciais. Para a execução de decisões judiciais, a Constituição prevê o sistema de precatórios. São imprescritíveis, ou seja, não estão sujeitos a uso capião. Podem ser alienados, mas sob condições previstas na legislação. O Código Civil prevê que os bens públicos de uso comum do povo, e os de uso especial, são inalienáveis. Mas os bens dominicais podem ser alienados, desde que cumpridas as exigências da lei. Por sua vez, a Lei 8.666, de 1993, em seu artigo 17, disciplina as condições para que os bens públicos possam ser alienados. No caso da extinção de uma autarquia, ocorre o retorno do bem ao patrimônio da pessoa política a qual a autarquia está vinculada. Aspectos processuais referentes às autarquias. Já vimos dois aspectos processuais importantes. Vamos ver agora outros aspectos, especialmente quanto à justiça competente para julgar processos em que esteja presente uma autarquia. Veja o que dispõe o artigo 109 da Constituição. Aos juízes federais, compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica, ou empresa pública federal, forem interessadas, na condição de autoras, res, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho, e as sujeitas à Justiça Eleitoral, e à Justiça do Trabalho. Disso decorre o seguinte. Em se tratando de autarquias federais, fazemos a seguinte distinção. Nos litígios comuns, a competência é da Justiça Federal. Falamos em litígios comuns, para lembrar que existem exceções, previstas na parte final do artigo 109, como acabamos de ler. Nos litígios envolvendo pessoal, depende. Se os servidores em litígio com a autarquia forem estatutários, a competência é da Justiça Federal. Se forem seletistas, da Justiça do Trabalho. No caso das autarquias estaduais, distritais ou municipais, não se aplica o artigo 109. Assim, nos litígios comuns, a competência é da Justiça Estadual. Nos litígios envolvendo pessoal, a Justiça do Trabalho. Podemos distinguir 4 espécies de autarquia. Autarquias comuns, ou ordinárias. Autarquia sob regime especial. Autarquias fundacionais. Associações públicas. As autarquias comuns são aquelas que não apresentam nenhuma peculiaridade. Possuem as características próprias de qualquer autarquia, como delineadas no Decreto-Lei 200, de 67. Lembremos que o Decreto-Lei rege as autarquias federais. Nos estados e municípios, pode haver lei que delineie outras características para suas autarquias. As autarquias em regime especial são aquelas que possuem algum tipo de diferencial, afastando-se das características gerais previstas no Decreto-Lei.
As agências reguladoras estão incluídas nesta categoria. Qualquer peculiaridade na lei que a tenha criado, pode torná-la uma autarquia em regime especial. Normalmente, as leis têm criado algumas autarquias com peculiaridades que procuram aumentar sua autonomia. Mas não há um regime especial próprio, pois qualquer peculiaridade é suficiente para torná-la uma autarquia em regime especial. As autarquias fundacionais, nada mais são que uma fundação pública, criada por lei com personalidade jurídica de direito público. É o mesmo que fundações autárquicas. Estudaremos as fundações públicas em outra aula. As associações públicas são uma união entre pessoas jurídicas de direito público que se unem para alcançar uma finalidade específica. Por exemplo, uma prestação mais eficaz do serviço de saúde. Diferentemente das associações privadas, previstas no Código Civil, as associações públicas podem ter finalidade lucrativa. É hora da revisão. Nessa aula, falamos sobre as autarquias em geral. Vimos as principais características da autarquia, chamando a atenção ao fato de que são criadas por lei específica, com atribuições estatais específicas e personalidade de direito público. Vimos que a criação se dá por lei, e que o caráter de direito público faz com que não seja necessário registro público para sua criação. Sua extinção também ocorre por lei. Notamos que a autarquia se destina à prestação de serviços públicos, em geral aqueles típicos do Estado. Por isso é chamada de serviço personificado. Pouco importa o nome que se dê à autarquia. Sua natureza jurídica é conferida pela lei que a criou, e não pelo nome que se lhe deu. A autarquia tem poderes, privilégios e restrições iguais ao do Estado. Vimos alguns exemplos disso. Os bens da autarquia são públicos. Por isso, são impenhoráveis, imprescritíveis, e sua alienabilidade depende de condições específicas previstas em lei. Vimos alguns aspectos processuais importantes, referentes às autarquias, especialmente questões referentes a prazos e a competência. Por fim, estudamos as espécies de autarquias. Essa foi a nossa terceira aula. Na próxima aula, continuaremos vendo as autarquias, mas em duas situações especiais: as agências reguladoras e as agências executivas. Não perca!